lerem o próximo número da revista, né? Mas quem ajudou a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, ajudou os secretários municipais de saúde, fundou praticamente o CONASEMES, num encontro aqui em Londrina, em 1986, a gente chamava na época de Encontro de Secretarias Municipais de Saúde, que deu origem ao CONASEMES e foi fundamental na implantação do SUS, ainda antes do SUS, nas ações integradas de saúde, enfim, todo o processo de construção da reforma sanitária. O Nelson e o professor Sérgio Aroca foram dois grandes líderes que tiveram um papel absolutamente fundamental nesse processo. Então, eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre as coisas que o Nelson já fez, as coisas que ele escreveu. É um cara que tem essa preocupação muito interessante de não só ficar falando, mas de botar as ideias dele no papel. Para essa conferência que ele vai fazer agora, que vocês vão assistir, ele me mandou o rascunho, tem 17 páginas, né? E eu já queria publicar direto. Ele falou, não, isso é só um roteirinho, né? Só um roteiro para o que eu pretendo falar hoje. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aí para o Nelson, meu amigo de muitos anos, e uma pessoa que, para todos nós aqui de Londrina, da UEL, do Departamento de Saúde Coletiva, é sempre uma enorme satisfação a gente ter o Nelson aqui perto da gente. Manda a brasa, Nelson. Eu agradeço mais essa oportunidade de, depois de, como você já antecipou, praticamente meio século de lutas políticas e pela saúde do nosso país, passando pela ditadura que houve no país, passando pela Assembleia Nacional Constituinte e pela tentativa do exercício democrático desde então, tentativas essas que nos tensionam até hoje, né? Um processo sociopolítico complexo, mas exige uma coerência sempre grande. Então, mais uma vez, nós estamos atendendo aí um convite muito gentil por parte de vocês, porque na minha geração pouco mais temos que acrescentar, a não ser trazer o testemunho de várias décadas. As gerações estão vindo aí dos quarentões, quarentonas, dos trintões, trintonas, dos intões, intonas, essas gerações que nos últimos 30 anos do SUS estão militando pelos mesmos princípios de meio século atrás, do novo modelo de atenção à saúde, ela que está com a chamada bola na mão, né? Mas eu também gostaria de iniciar reconhecendo uma situação que passamos hoje, que eu vou dar alguns pormenores mais à frente, mas de cara que as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, nesses 30 anos do SUS, nunca tiveram o grau de tensão e de ansiedade tão centrados, tão concentrados como nesses dias que vivemos da pandemia. Esse primeiro semestre deste ano trouxe uma tensão adicional para a militância descentralizada na área da saúde, no SUS, que passa desde os secretários estaduais e secretários municipais até os seus escalões intermediários e até a última unidade básica mais próxima da população, dentro dessa ansiedade, exatamente porque o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo cujo poder federal abdicou da sua responsabilidade histórica num momento tão grave dessa pandemia. Vou tocar nesse assunto mais na frente um pouco. Mas reconhecendo de início esse maior estresse, essa maior angústia que estão passando os gestores descentralizados, estaduais e municipais, eu queria também, já de início, reconhecer aqui que o secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto, é um dos gestores descentralizados que deve estar passando, eu não tenho informação direta, mas sem dúvida ele deve estar passando grande ansiedade, grande desgaste
de 24 horas por dia para tentar diminuir o desastre à saúde da população causado pela pandemia ao nível do estado do Paraná. Até me parece que ele poderia estar aqui coordenando essa mesa e seguramente está justificado porque ele não pôde estar. Eu conheci o Beto Preto há uns 17 anos atrás em Brasília. Nós somos diretores de uma secretaria nova do Ministério da Saúde, de gestão participativa, entre 2003 e 2005, mais ou menos, e já aí eu avaliei bastante bem o perfil muito comprometido e sério do Beto Preto, e não tenho dúvida que ele também está encarando essa tarefa delegada agora pela área federal, a gestão descentralizada. O João Campos, não precisamos falar, João Campos fez toda a carreira dele, que está me coordenando agora na UEL, e está presidindo o Inesco já há bastante tempo, e num desempenho também de gestão pública e paralelamente à pública através do Inesco, esse grande debate da saúde pública no estado do Paraná, que culmina nesses congressos como o atual está acontecendo. Então, entrando na minha fala que estou me propondo aqui, eu estou calculando uns 45 minutos mais ou menos, espero que não seja monótono, pelo menos monótono. Não tem como ter como ponto de partida a própria pandemia, a própria Covid-19, que sacode toda a saúde pública do país nesse primeiro semestre deste ano, como sacode a saúde pública no mundo inteiro, como nunca poderia se esperar. Então, a Covid, ela entra por dentro do SUS, um SUS que já vinha se desenvolvendo com muita dificuldade, ela entra por dentro do SUS e exige do SUS uma energia que nem nós que militamos sempre no SUS, e todos os gestores e trabalhadores de saúde que trabalham no SUS, nem nós acreditávamos que o SUS ainda poderia reunir energias para fazer o que está fazendo, nesses 6 meses já encarando essa pandemia. Então eu vou me referir ao SUS mais na frente, diretamente ao SUS, mas eu vou iniciar por alguns aspectos mais gritantes da pandemia, que já está dentro do SUS, e termino depois de comentar alguma coisa sobre o SUS, sobre a crise, não mais só da saúde, mas a crise socioeconômica, sociopolítica, instalada no mundo todo, desencadeada pela pandemia até o momento. Então, pegando pela Covid-19, a primeira grande impressão que nos causa eu chamo do efeito surpresa. É a primeira pandemia que pegou não só o Brasil e não só os países menos experientes em saúde pública, mas pegou os países mais desenvolvidos com os melhores sistemas públicos de saúde de surpresa. Então, esse efeito surpresa é uma grande característica desta pandemia, por vários motivos. Um deles, a grande rapidez de contágio, uma absoluta rapidez de contágio. Tanto contágio pelo ar respirado, espirrando ou não espirrando, pelo contato simplesmente da respiração das pessoas, e pelo contato até manual ou de objetos que as pessoas pegam com suas mãos, depois das suas mãos terem tido contato com o rosto, que são ações permanentes, comuns da vida das pessoas. Então, o ar expirado, as mãos e os objetos em contato com as mãos de um número impressionante de pequenos atos diários, e aí isso é uma primeira grande explicação dessa grande rapidez do contágio, uma absoluta rapidez, é quase praticamente instantâneo, de pessoa para pessoa, de grupo humano para grupo humano, de pessoas para grupo humanos, etc. Então, essa rapidez se alia a essa grande facilidade de atos comuns das pessoas. Não precisa nenhum ato excepcional para se pegar essa endemia. Em segundo lugar, do efeito surpresa, essa pandemia ela começa de cima, dos escalões superiores da sociedade.
os 10% mais ricos da população, classe média alta e a riqueza, os ricos foram os portadores do núcleo inicial dessa pandemia, os autoempresariado e os turistas internacionais. E essa pandemia vindo numa velocidade que somente a alta classe possui tal velocidade, só anda de avião, que num lado do mundo pega a doença, dali 10 horas, 12 horas de avião já está do outro lado do mundo. Então, espalhar essa pandemia no mundo inteiro foi de uma rapidez incrível, iniciando pelos escalões mais altos das classes sociais e dos países mais desenvolvidos. E aí foi indo para os países menos desenvolvidos, e em cada país foi indo para as classes médias, depois para as classes mais baixas, que é a trajetória desses 6 meses. E, assim sendo, essa pandemia, nesse efeito surpresa dela, ela pegou de surpresa uma outra área do conhecimento e da experiência humana, que eu resumo na expressão relação sociedade-Estado. As sociedades se tensionaram de tal maneira que a estrutura dos Estados, para dar conta das tensões da sociedade, tradicionalmente, essas próprias estruturas dos Estados também se fragilizaram. A relação sociedade-Estado se torna uma relação mais permeável apontando para o próprio controle da endemia. Qual foi a única arma que sobrou para o controle da endemia? O distanciamento social. E o distanciamento social mexe diretamente com o processo produtivo e produtor de riqueza nas sociedades. E o Estado, que articula esse processo, mantendo alguma estabilidade social, ainda mais nas últimas décadas, com grande concentração de renda, com grande tensão social aumentando praticamente em todos os países, os Estados cresceram na sua tarefa também de contemporizar, de estabilizar as sociedades no processo produtivo e no processo concentrador de riqueza. Então, a sociedade assoberbada pelo impacto rápido e surpreendente da endemia, isso pegou a própria estrutura estatal controladora da sociedade de surpresa. Esse controle se tornou mais permeável. É o quadro internacional, que já vai muito além da área da saúde. Esse efeito surpresa em relação à própria sociedade também partiu de uma apropriação de informação extremamente rápida pela sociedade. Nós vivemos na sociedade da informática em tempo real, por celular, por WhatsApp, por redes sociais, pelos noticiários. A maior parte da sociedade, até as camadas mais baixas, tem acesso em tempo real a toda a informação mais importante do que está acontecendo. Então, isso também fez parte dessa densidade da pressão da sociedade sobre os próprios estados. E dentro da pressão dessa sociedade, teve uma característica da pandemia. A sociedade soube muito precocemente, teve consciência muito precoce, que não tinha vacina e que só sobrava o efeito, o chamado, me escapou aqui, isolamento social. O isolamento social, não, o efeito, como é? Efeito manada, Nelson. Rebanho, me escapou o nome. Rebanho. O efeito rebanho. Então, essa noção do efeito rebanho pegou de cara a sociedade. O que é o efeito rebanho? Se a taxa média de óbitos por doentes, é 4% a 5% em média, mas em várias regiões chegando até 10% a 15% de mortes para cada 100 doentes, essa probabilidade de morrer ao ficar doente também sacudiu a sociedade desde o início. Então, a sociedade se mobilizou, se tensionou para assumir o distanciamento social, que foi sendo assumido também simultaneamente pela gestão descentralizada, os governos estaduais e governos municipais. Então, essa característica dessa pandemia da Covid-19, com efeito surpresa, e as sociedades assumindo, não querendo ficar esperando o efeito rebanho, querendo um distanciamento social, que é a única arma que restou, que vem caracterizando é o pano de fundo de todos os desdobramentos que aconteceram.
Os países asiáticos, pela própria cultura oriental asiática e o grau de desenvolvimento de uma grande parte deles, e os países europeus passaram por essas etapas todas e hoje eles estão na chamada segunda onda, aonde já pela experiência adquirida nesses 6 meses, os países asiáticos e europeus estão sofisticando o distanciamento social, encarando a segunda onda, já aproveitando de uma maneira mais consciente, mais planejada, a experiência de erros e acertos da primeira onda. E estão já com um horizonte de estabilização e de início de controle da pandemia. Mas situações como no caso do Brasil, dos Estados Unidos, aí vem esse segundo enfoque já do efeito surpresa da pandemia no mundo. Houve pouquíssimas exceções. As 2 principais delas, de conhecimento mundial, são os Estados Unidos e o Brasil, para encarar a pandemia. Nos 2 países, o governo federal puxou o time. O governo federal, por vários motivos que é importante a gente lucubrar, pesquisar, mas que não vou gastar tempo agora aqui, do lado dos Estados Unidos e do lado do Brasil, os governos federais se sentiram impotentes ou ficaram com medo ou adotaram estratégias mirabolantes, isso é uma questão de análise e interpretação, onde o governo federal deixou estourar nas costas dos governos estaduais e governos municipais. Os Estados Unidos faz uma diferença em relação ao Brasil, é a maior potência do mundo, tem mais recursos para absorver uma pancada desse tipo, mas essa capacidade do governo federal dos Estados Unidos absorver não está conseguindo deter uma previsão de processo eleitoral no ano que vem, de presidência da República, complicado para o atual presidente. De qualquer maneira, os Estados Unidos, os estados e municípios assumiram o controle. Mas os Estados Unidos, apesar de ser a maior potência do mundo, eles têm um ponto extremamente fraco. Os Estados Unidos é praticamente o grande país desenvolvido no mundo que não tem sistema público de saúde, de direito de cidadania. Estão pagando um preço caríssimo em número de doenças e de mortes por causa disso, o que dá assoberbando essa tensão da relação sociedade-Estado nos Estados Unidos. O Brasil, imitando ou não os Estados Unidos, ou por foro de iniciativa própria, ou imitando os Estados Unidos, o Brasil, o Poder Federal também abdicou dessa responsabilidade. Ao abdicar dessa responsabilidade de, juntamente com os gestores descentralizados, estaduais e municipais, e a sociedade organizada, formularem e colocarem rapidamente em prática estratégias combinadas e eficazes, com a retirada da coordenação nacional desse processo complexo, sobrou para os estados e municípios. Então, no Brasil, que tem o sistema público, ele leva uma vantagem sobre os Estados Unidos, porque temos o CONAS, o CONASEMS, tem secretarias estaduais e municipais, com 30 anos de tentar fazer o SUS dar certo. 30 anos tentando o SUS fazer dar certo, da experiência negativa e da experiência positiva. O SUS, hoje, mais tarde, eu vou dar um toque na trajetória do SUS, lembrando que todos já sabemos, mas vai ser importante eu dar esse toque, não vou poder deixar de abordar isso na frente. O SUS foi um sistema vitorioso na Constituição, mas ele foi abafado há 30 anos. É um sistema público de direito de cidadania que, por vários motivos e vários mecanismos, vem sendo abafado nos 30 anos. O SUS está longe de mostrar para a sociedade todo o potencial para o qual ele foi criado. Mas mesmo aquilo que sobrou para o SUS fazer e dar certo, no lado positivo do SUS, foi o que está conseguindo algum tipo de controle da pandemia aqui no nosso país. Então, essas 2 instituições mundiais existem mais além dos Estados Unidos e Brasil. Tem nas Filipinas, na Hungria e alguns outros países, mas o grande impacto do lado negativo de Estado enfrentar a epidemia, de Estado casar melhor com a sociedade para enfrentar essa pandemia, foi os Estados Unidos e Brasil. Agora, olhando, antes de entrar na história do SUS, eu quero também lembrar rapidamente aqui
alguns lances com vocês de como o SUS, ou aquilo que sobrou do SUS, como um SUS mesmo abafado nos 30 anos, ele entrou no controle da epidemia. Então, as secretarias estaduais e municipais, através das suas entidades nacionais, CONAS e CONASEMES, no caso das secretarias municipais, dos COSEMES também, os conselhos de secretários municipais de saúde em cada estado, perceberam que eles todos têm um acúmulo de 30 anos de experiências positivas e negativas. A maior parte das experiências negativas da gestão descentralizada, a maior parte foi imposta de cima para baixo pela dificuldade do Poder Federal assumir o SUS nesses 30 anos com o mesmo pique dos estados e municípios, mas assim mesmo as secretarias estaduais e municipais rapidamente se conectaram com todas as nossas instituições universitárias e não universitárias, Instituto de Pesquisa em Saúde na área da epidemiologia, do suporte epidemiológico, do planejamento, de gestão, desde a Fiocruz, que é nacional, até o Butantan. Tem aí uma dúzia de grandes institutos de pesquisa em saúde pública, calcados em pesquisa epidemiológica e outras linhas de pesquisa, que rapidamente se aliançaram aos estados e municípios e estão provendo todo o suporte científico ao movimento das secretarias estaduais e municipais de saúde. E restou para nós agora um território nacional de experiências estaduais e municipais que eu diria que é um verdadeiro mosaico. Um mosaico com dois ângulos. Um mosaico que é um mosaico histórico, que é positivo, é o reconhecimento da grande diversidade regional do Brasil, que é um país continental, um país cujas regiões, e às vezes até micro-regiões, está escutando? Tem uma interrupção aqui, não sei se estão escutando. Agora estamos escutando, sim. Pode continuar. Tá. Então, essa continentalidade do Brasil é um mosaico natural e inevitável e muito rico de diversidade cultural, diversidade social, de processos de trabalho. Está escutando de novo? Eu não sei que. Agora voltou. Pode continuar. Então, essa diversidade produz um mosaico inevitável e muito construtivo da nacionalidade, ser a somatória e a integração dessa grande diversidade regional. Mas teve um segundo mosaico que se agregou agora. O enfrentamento da pandemia, pela falta da coordenação nacional, o enfrentamento da epidemia passou a ser também diversificado por cada Secretaria Estadual de Saúde, pela região Norte, pela região Nordeste, pela região Sul, e por cada estado em cada uma dessas regiões. Então, esse enfrentamento que não foi precedido de uma combinação, de uma articulação prévia entre os estados e as macro-regiões, isso seria uma tarefa nacional, que não tivemos. Então, esse enfrentamento produziu um segundo mosaico de uma... Dando o rosto, o máximo. Vê se melhora. Aí eu melhorei a posição aqui, que... Estava cortando o rosto. Então, esse segundo mosaico é de uma diversidade e, às vezes, até alguns desencontros de estratégias entre cada estado, entre cada região, que poderiam não ter havido esses desencontros, ter havido uma combinação prévia se houvesse a coordenação nacional. Então, esse segundo mosaico é um mosaico de desencontros que mais desajudou do que ajudou o encaramento da pandemia. Agora, mais recentemente, então, é que vem acontecendo as trocas de experiências entre as macro-regiões e os estados na etapa que nos encontramos. Mas, de qualquer maneira, a gestão descentralizada do SUS, estados e municípios,
encararam de tal ordem a pandemia que, dados de quase um mês atrás, nós tivemos dados dos afastamentos dos profissionais de saúde, a dedicação dos profissionais de saúde, dos ambulatórios, dos hospitais, das próprias unidades básicas de saúde e até profissionais de saúde de laboratórios, se dedicaram tanto desde o início da pandemia que nós tivemos 7 a 8% dos servidores públicos, municipais, estaduais e nacionais no país, afastados pela pandemia. 7 a 8% de todos os servidores públicos. Entre eles, 169 faleceram da Covid-19. 169 profissionais de saúde há um mês atrás falecendo. Então, esse desgaste das secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, é um desgaste que vem ganhando um nível que passou só do estresse, então um nível de angústia entre os profissionais que estão na linha de frente e também uma grande angústia dos próprios dirigentes estaduais e municipais. E, mais uma vez, aqui eu lembro do nosso secretário do Estado, do Beto Preto, do Estado do Paraná, como os demais secretários dos estados, e os secretários municipais de saúde, que estão passando por esse estresse e por essa angústia, e, entre outras consequências, eles estão, não é só a pandemia, não é só o estresse, a angústia da pandemia dos gestores descentralizados, estaduais e municipais. Os governos estaduais, historicamente, dependem do governo federal, não só na área da saúde, em várias outras áreas importantíssimas para a gestão do Estado e gestão do município. Há uma dependência ao governo federal ainda muito grande, que é uma herança histórica ruim, mas é uma herança que os governos têm, um grau de dependência do governo federal muito grande. Então, no momento da pandemia, vários secretários estaduais e secretários municipais recebem também, ganham um estresse de relação com seus próprios governantes por conta dessa relação entre governos estaduais e municipais com o governo federal, que precisa ser mantida de alguma maneira em nome de outras áreas além da saúde. Então, isso complica mais ainda a estabilidade e o desempenho das gestões estaduais e municipais. Lembrei do Beto Preto, não tem nenhuma informação como isso acontece no estado do Paraná. Lembrei também do Beto Preto e de todos os secretários municipais do estado do Paraná e do nosso país. De qualquer maneira, para encerrar essa reflexão da gestão descentralizada do SUS, encarando a pandemia nesse primeiro semestre, é importante lembrar também, há menos de um mês atrás, um primeiro dado impressionante. Entre doentes da pandemia em todas as regiões do Brasil, que foram recuperados já no nível ambulatorial, tiveram alta ambulatorial, e os recuperados a nível hospitalar, que tiveram que internar e tiveram alta hospitalar, inclusive alta das UTIs, deu um total de 1.250.000 brasileiras com alta ambulatorial da Covid-19 e alta hospitalar. O SUS descentralizado, estados e municípios, recuperaram a saúde de 1.250.000 brasileiros. Não conseguiram recuperar os 74 mil óbitos. Mais de 74 mil óbitos para 1.250.000 recuperados, nós recuperamos 17 vezes mais do que os que não conseguimos recuperar. Essa é uma medalha para a gestão descentralizada do SUS. Nós poderíamos ter recuperado muito mais do que esse 1.250.000 se houvesse a participação responsável e experiente do governo federal nessa recuperação. Então, esse resumo e essa reflexão desses aspectos que eu estou fazendo aqui no SUS e na pandemia, eu termino ainda com uma interrogação na continuidade da pandemia, com várias previsões, mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses, se o exaurimento da gestão descentralizada vai ser mais pesado ou menos pesado, ou nós vamos conseguir reunir esforços, reunir energias
e fazer a proporção de recuperados da pandemia a nível ambulatorial, a nível dos hospitais, ser maior ainda. Nessa recuperação, queria lembrar também outro dado que já saiu bastante interessante, bastante alvissareiro. Pelo menos 20% dos municípios, em todas as regiões do Brasil, do norte ao sul, pelo menos 20% dos municípios pontificaram, foram além do que se podia imaginar no controle da epidemia, ao nível da própria atenção básica. Então, usaram a experiência acumulada na atenção básica, mesmo com os parcos recursos que o SUS, que a área federal mantém para a atenção básica de saúde, pelo menos 20% conseguiram entrar em contato permanente e mais íntimo com a população, fazendo diagnóstico precoce, fazendo a proteção das situações de risco, testando mais os testes necessários para todos os segmentos da população, fazendo até visitas domiciliares de casa em casa quando necessário. Muitos deles adotaram um telefone de número especial divulgado para a população, para por telefone orientar. Muitos deles criaram o WhatsApp para contato direto com a população, e muitos deles usaram até o oxímetro, um aparelhinho pequeno, barato, baixo custo, de medir a pressão do oxigênio no sangue, na polpa digital, e com vários outros artefatos, de entrar em contato precoce com a população. Esses 20% foram os que mais pontificaram nessas ações, mas os 80% restantes, que não tiveram tanto recurso, apesar de ter a mesma boa vontade, somando tudo isso, a própria atenção básica se despejou em cima do controle da epidemia no diagnóstico e orientação e tratamento precoces. Então, eu queria agora trocar um pouco de ideia com vocês sobre a história do SUS. Mais na frente, para terminar, eu vou lembrar uma coisa que está lembrado e debatido em todos os congressos de saúde pública, tanto aqui do INESCO como das secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde, mas que esses debates ainda não foram suficientes, estão muito longe ainda de serem suficientes para sacudir a opinião pública e sacudir a própria política concreta federal para a saúde. Mas é muito lembrado, eu vou lembrar novamente os pontos fracos de uma verdadeira ação perversa federal, não deixando o SUS desempenhar o que a Constituição manda desempenhar. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria fazer umas considerações aqui, que também um lembrete que é de conhecimento nosso desde sempre, mas como é pouco ouvido pelos poderes maiores da nação, eu acho que temos que continuar martelando. Como é que o SUS surgiu, em que condições que ele surgiu e por que motivações o SUS surgiu, que raízes foram essas e que fizeram o SUS aguentar 30 anos de dificuldades sem se desestruturar totalmente. O SUS surgiu dentro de uma visão de modelo de atenção à saúde, que todos já sabemos, mas é fundamental ter sempre esse ponto de partida, um modelo de atenção à saúde que já vinha dando certo em um grande número de países no mundo inteiro, e um modelo de atenção que se baseia muito mais do que no modelo puramente econométrico, puramente de planejamento estatal, de planejamento público e de gestão pública, muito mais do que isso, um modelo que se baseia em valor humano, um valor humano já assumido pelas sociedades, pela humanidade, desde sempre, que as doenças mais vale prevenir do que curar. Esse é o valor humano. Quem não quer mais prevenir do que curar na história da humanidade? E se for inevitável pegar uma doença, vale muito mais curar a doença bem no início dela do que deixar ela agravar para curar depois. Esse valor humano de simples bom senso, que é da história de sobrevivência da espécie humana, isso desdobrado numa proposta aí sim de política pública e de planejamento e de serviços de saúde, é o modelo de saúde. Uma atenção básica à saúde
que, reunindo os conhecimentos e as tecnologias acumuladas em saúde, uma atenção básica à saúde que possa resolver 80% a 90% das necessidades de saúde da população, entre prevenir e fazer diagnóstico e tratamento precoce, prevenindo todas as doenças que podem e devem ser prevenidas, que temos conhecimentos e técnicas para isso. E fazer o diagnóstico e tratamento precoces, logo no início, que temos conhecimentos e técnicas para isso, resolvemos 80% a 90% das necessidades de saúde da população, o que há décadas e décadas já vem acontecendo nos melhores sistemas públicos de saúde. Sobra 10% a 20% dos problemas de saúde que exigem, aí sim, tecnologias e conhecimentos um pouco mais especializados, são os ambulatórios de especialidades, internações hospitalares e exames mais complexos. 10% a 20% somente. Então, esse modelo não é um modelo suscetível a ser mudado a qualquer momento, com qualquer novidade tecnológica, qualquer novidade de modelo de gestão. Esse modelo é um modelo de princípio humano, de valores humanos, e que qualquer que venha a ser a modernidade dos modelos tecnológicos, modelos de produção de conhecimentos e tecnologias, vão só ter que implementar mais ainda esse valor humano, esse modelo, que é a base do modelo onde o SUS nasceu. Ele nasceu disso aí. Em que condições isso nasceu? Nasceu em plena ditadura, aparente contradição. Como é que uma ditadura de 20 anos que tivemos, uma ditadura que fez do Brasil um dos países onde a renda mais concentrada no mundo inteiro, uma ditadura que excluiu a participação da sociedade no próprio futuro da sociedade, no processo ditatorial. Como é que o SUS nasce, né, nos anos 70? Então, o SUS nasce nos anos 70 através da permanência durante o processo da ditadura desse pensamento, dessa energia positiva da sociedade, mesmo que nas penumbras, mesmo que tomando os cuidados pelas perseguições da ditadura, a humanidade sempre produziu seus valores humanos e seus militantes que militam na prática por esses valores humanos, mesmo em tempos da ditadura. Tem vários outros motivos e outras reflexões em cima desse nascimento de bons valores humanos em plena ditadura. Mas nos anos 70 isso aconteceu. E aconteceu de uma maneira que várias cidades, não foi por acaso, começou a acontecer em dois locos, em dois lugares da sociedade e do Estado. Um locus foi o locus das universidades, onde se produz conhecimento e se troca conhecimentos com o resto do mundo. Então, através do conhecimento científico, da história do conhecimento e da produção de conhecimento no nosso país, com trocas com conhecimentos de outros países mais desenvolvidos, que tinham melhores sistemas públicos, a Universidade Brasileira trouxe para debate dentro do Brasil essa possibilidade de sistema público baseado nos direitos de cidadania, com o modelo de uma atenção básica, resolvendo 80% a 90%, junto com a sociedade, junto à população, nos bairros, nas vilas rurais, nos locais de trabalho, 80% a 90% das suas necessidades de saúde. Então, a concepção teórica e estratégica desse modelo foi trazida e debatida aqui nos anos 70 já, pela via intelectual pelas universidades. Mas, simultaneamente, os municípios, que estão lá embaixo no poder do Estado, os mais de 5.500 e tantos municípios brasileiros, na época era um número menor, mas os municípios de todo o país, principalmente os municípios médios, nos mesmos anos 70, começaram a receber crescentes migrações dos lugares mais pobres do país. A década dos 70 ficou conhecida demograficamente como aquela década da urbanização, a década de uma explosão demográfica na periferia das cidades médias e das cidades grandes. Que pobreza era essa que estava chegando? Era a pobreza da zona rural e das cidades menores, porque por efeitos da ditadura e do modelo econômico concentrador no país, a pauperização da zona rural e das cidades menores foi intensíssima e gerou essa grande migração que demograficamente quase que dobrava a população das cidades médias e
maiores e cidades grandes. Só que essa segunda metade que estava migrando era a metade pobre das periferias. Isso ocasionou tensão social crescente nas periferias urbanas. E essa tensão social é que foi trabalhada por vários tipos de iniciativas políticas, tanto conservadoras como mais mudancistas, e aí começou a nascer secretarias municipais de saúde. Antes de serem secretarias municipais, eram simples departamentos ou responsáveis pela saúde nas periferias, que nos anos 70 os prefeitos queriam atenuar a tensão, porque o gestor municipal ficou assoberbado, assustado com tamanha tensão de fazer arruamentos, loteamentos, linhas de ônibus, levar água, levar esgoto, escolas, facilitar emprego para essas periferias urbanas. Então, dar um pequeno atendimento, muito de baixo custo para a saúde nas periferias urbanas, era uma preocupação de todos os prefeitos na época, fosse qual fosse o partido e o pensamento do prefeito. Então, dentro dessa tensão de periferias urbanas, começou a crescer a área da saúde. Jovens profissionais, não só da medicina, mas da enfermagem, da odontologia, da fisioterapia, das áreas da psicologia, das várias profissões de saúde, foram se agregando mais e mais nas periferias urbanas em pequenas iniciativas de atenção à saúde. E aí começou a crescer o que o João já falou no começo, na minha apresentação, os encontros municipais de saúde para trocar experiências, município com município, trocando experiências como fazer uma melhor gestão, como produzir mais efeito para resolver problemas de saúde nas periferias. Isso foi, o chamado Movimento Municipal de Saúde. Dezenas e depois de dezenas, centenas e centenas de municípios no Brasil começaram a se reunir em grandes encontros nacionais de secretarias municipais de saúde para trocar experiências, simplesmente para trocar experiências. E, então, esse Movimento Municipal de Saúde foi de uma riqueza incrível, porque essa riqueza se baseou em ações concretas, não só criação de ideias, de propostas, de políticas públicas de Estado, com outro embasamento com a sociedade, mas o fazimento. Os encontros municipais de saúde era trocar experiência de como fazer a atenção primária à saúde, como fazer a atenção básica à saúde, como essa atenção primária e a atenção básica à saúde, ao crescerem, teriam que estar se articulando com os ambulatórios de especialidades. Foi de uma riqueza incrível. E aconteceu, então, um fenômeno muito importante e histórico na área da saúde, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Essa 8ª conferência ela foi organizada, foi criada pela primeira vertente chamada da reforma sanitária brasileira, que era a vertente mais do movimento intelectual, movimento de ideias a favor de um outro sistema de saúde de interesse da população. E essa vertente da reforma sanitária brasileira convidou para fazer parte de delegados da 8ª conferência uma representação municipal, que eram 12 secretários municipais. Naquele tempo não havia celular, não havia WhatsApp, não havia nem telefone a disco, era até telefone antigo, comum, e telegramas. Houve uma chuva de telegramas e telefonemas para a comissão organizadora, espontânea, uma chuva espontânea de telefonemas de secretarias municipais de saúde de todas as regiões do Brasil para a comissão organizadora, para aumentar essas 12 vagas para secretários municipais. E, de acordo com esse número de telefonemas e telegramas, a comissão organizadora aumentou por volta de 90 vagas, de 12 para 90. E aí a Conferência Nacional de Saúde, a 8ª conferência, ela celebrou um encontro de 2 movimentos. O movimento da reforma sanitária brasileira, um movimento de fundamento mais intelectual, de ideias, doutrinas, para um bom sistema democrático de saúde, e encontrou com um grande movimento municipal de saúde, onde centenas de secretarias municipais de saúde já estavam a duras penas construindo e realizando uma oferta diferente de serviços de saúde nas periferias urbanas do país. Esses 2 movimentos se encontraram na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, e prosseguiram juntos, o que vem acontecendo até hoje.
Então, as raízes do SUS são raízes que brotaram e cresceram em plena ditadura, mostrando que os movimentos progressistas têm caminhos históricos de se alastrarem, de trabalhar com corações e mentes, mesmo nas penumbras das ditaduras, e ir avançando, respeitando e com estratégias adequadas a um regime de opressão em plena ditadura. Mas quando as ditaduras chegam ao final, esse esforço que aconteceu da sociedade durante a ditadura, ele desabrocha repentinamente com flores das mais bonitas, como desabrochou no caso do debate da Constituição, da reforma sanitária brasileira. E, aliás, o relatório final da 8ª Conferência foi a grande matriz do debate da Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses atores do SUS, que vicejaram e cresceram em plena ditadura, eram de todas as origens, desde atendentes de saúde, os primeiros atendentes de saúde nas periferias das cidades, a enfermagem na periferia das cidades, os médicos gerais, aos pediatras, aos clínicos gerais, aos cirurgiões, todas as especialidades médicas de enfermagem e demais profissões de saúde, que vieram se dedicando a essas experiências desde a ditadura, mas não só os trabalhadores de saúde que estavam na linha de frente da atenção básica à saúde durante a ditadura. Também naquele tempo existiam secretarias estaduais de saúde, existia o Ministério de Saúde, existiam secretarias municipais de saúde, e que não eram só as pessoas dos secretários e dos ministros, eram também inúmeros técnicos, inúmeros profissionais, dezenas de profissionais que trabalhavam no interior dessas instituições, e que uma grande parte deles, uma parte crescente deles, foi se optando, se dedicando então a esse movimento novo que crescia de um novo sistema de saúde. Então, hoje nós temos como atores principais da política pública da nossa Constituição, do SUS, nós temos hoje a grande maioria das secretarias estaduais, das secretarias municipais, dos seus órgãos de representação, do CONAS, do CONASEMES, dos COSEMES em cada estado. Os trabalhadores de saúde, são milhões de trabalhadores de saúde espalhados no Brasil inteiro, em todas as secretarias estaduais e municipais, que estão organizados, os conselhos de saúde, conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, as universidades, principalmente através dos seus departamentos de saúde coletiva, mas de outros departamentos também. Desse conjunto todo, uma parte mais mobilizada, mais consciente, que opta mais pelo SUS, eu chamo de militância do SUS, uma militância do SUS, calcada maciçamente nos trabalhadores de saúde, mas também calcada nos dirigentes dessas entidades que eu estou enumerando. Então, esses são os atores de saúde que vêm aguentando um SUS oprimido pelo Estado, simbolizado na área federal. Eu gostaria, então, de homenagear esses atores de hoje, lembrando simbolicamente alguns atores do nosso tempo, dos anos 70. Eu queria nominar aqui rapidamente atores que, muito mais do que saudosismo da minha parte, foram símbolos que deram certo durante a ditadura, que foram responsáveis pela experiência londrinense. Londrina foi um dos municípios, entre dezenas de outros no país, Londrina foi um dos municípios que avançou nessa experiência pioneira. Então, quero lembrar o Ascencio Garcia, primeiro reitor, organizador da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, que deu todo o apoio desde o começo, em plena ditadura, correndo riscos por causa disso. Prefeito Dalton Paranaguá, um prefeito muito corajoso, correu riscos e deu todo o apoio da Prefeitura Municipal a esse início. Darli Soares, que coordenou o nosso Departamento de Saúde Coletiva e ficou até o final em grande amalgamento, em grande relação com a Secretaria Municipal de Londrina e secretarias municipais da região de Londrina, saudoso Darli Soares. Márcio Almeida, que foi do Departamento também da Saúde Coletiva, e foi o primeiro secretário municipal de Londrina
pelo SUS, construindo o SUS no município de Londrina. Lúcio Marquesi, grande cirurgião pediatra, um dos maiores cirurgiões pediatras do país, foi secretário de saúde de Londrina também, avançou consistentemente o SUS no município de Londrina, influenciando toda uma região. Luiz Cordone, que foi também pediatra da UEL, e depois acabou sendo secretário estadual de saúde do estado do Paraná. Darcy Reis, assistente social com Cordone, está um belíssimo movimento de participação da sociedade na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Ana Ito e tantos outros. Então, esses nomes são nomes que eu lembro com saudade, mas não é saudosismo. Na pessoa deles, eu queria saudar a reprodução deles hoje no CONAS, no CONASEMES, nos COSEMES, nas prefeituras municipais e principalmente entre os trabalhadores de saúde. Então, eu vou terminar lembrando rapidamente que opressão é essa, que dificuldade federal é essa, que por 30 anos os trabalhadores de saúde e os gestores descentralizados vêm atuando nos 30 anos. Eu vou enumerar aqui bem rapidamente 8 instrumentos, 8 modelos, 8 tipos de iniciativas que o Estado brasileiro, através do Poder Federal, se opõe à construção do SUS. Primeiro, é a questão do financiamento, que não é só uma questão de número, mas é uma questão de número de financiamento, mas uma questão de obstáculo concreto a um sistema público e democrático. Quero lembrar que quando o SUS foi criado, no final dos anos 70, metade da população brasileira não tinha direito a qualquer tipo de assistência à saúde. A outra metade da população brasileira podia pagar odontologia, medicina, psicologia, o que fosse, no setor privado, e quando não podia pagar eram os previdenciários, a Previdência Social, os institutos de Previdência Social pagavam a assistência à saúde para os previdenciários. Isso dava mais ou menos metade da população. A outra metade não tinha qualquer direito e qualquer instituição para atendê-los, era uma metade abandonada. Então, quando houve o debate na Constituição para a implementação do SUS, passou a ser direito universal. A universalidade é que todos, a primeira metade e a segunda metade, são iguais perante a Constituição. Isso teria que ser colocado em prática. Então, essa inclusão de metade da população que estava excluída foi o primeiro grande impacto com a criação do SUS. Então, esses obstáculos, o primeiro deles é que, já no financiamento, a área federal, para surpresa de todos, para surpresa de toda a militância do SUS, que iniciou já em 1990 para fazer acontecer o SUS, o 30% do orçamento de seguridade social, que era pela Constituição, era indicado para financiar o SUS, não foi destinado ao SUS. Era um financiamento suficiente para implementar o SUS e um certo número de anos ele ia poder ir chegando por financiamento a se equiparar aos melhores sistemas públicos do mundo. Então, esses 30% do orçamento da Seguridade Social não foram destinados ao SUS. Em 93, 3 anos depois, a maior fatia de orçamento social para o orçamento do SUS, que era o orçamento da Previdência Social, essa maior fatia, na calada da noite, foi retirada das contas de financiamento do SUS. Só esses 2 impactos, de não dar os 30% indicados pela Constituição para o financiamento, os 30% do orçamento da Seguridade Social, e a seguir a retirada do Fundo Previdenciário para as contas de cálculo do orçamento do SUS, fez com que o SUS, a partir de então, a partir do início dos anos 90, ele ficasse apenas com metade, com 1/3 a metade do que era para ficar.
de metade a 2/3 do que era inicialmente destinado ao SUS foram retirados do SUS. Isso, em termos de porcentagem do PIB, colocou que a União, o Poder Federal, só daria 1,7% para o SUS. E foi o que aconteceu os 30 anos do SUS. A União nunca passou de 1,7% do PIB para a saúde nos 30 anos. Somando com a participação dos estados e municípios, totaliza 3,8% do PIB. Os países que têm bom sistema de saúde no mundo, são entre 20 a 30 países que têm os melhores sistemas públicos de saúde, todos eles estão por volta de 8% do PIB para a saúde. Nós nunca conseguimos passar 3,8%, 3,9% do PIB para a saúde. Se somar todo o dinheiro colocado em saúde e dividir pela população, dá o per capita. O per capita público para o SUS é 1/5 a 1/6 dos países que têm bons sistemas públicos. Então, este primeiro ponto, talvez seja o mais truculento de todos, fez com que o SUS não pudesse desenvolver. Se a gente imaginariamente pensar em aplicar esse primeiro ponto, que é concretizado nos 30 anos do SUS, aplicar esse primeiro ponto no sistema inglês, no sistema canadense, no sistema francês, esses sistemas aguentariam? Seguramente não. O segundo ponto foi já dentro da mesma estratégia federal. Durante a primeira década dos 90, correu e cresceu de volume de aprovação o debate da emenda constitucional 169, que era 10% das receitas das 3 esferas. 10% da receita municipal, 10% das receitas estaduais e 10% da receita federal para o SUS. Quando essa emenda constitucional entrou em debate para valer, já com grande apoio na sociedade, na militância do SUS e no próprio Poder Legislativo, de repente, na véspera desse debate, foi retirada a emenda 169 e substituída pela emenda 29, onde a União não dá porcentagem da sua receita sobre o SUS, quem dá porcentagem é só estados e municípios, 12% dos estados e 15% no mínimo para os municípios. Terceiro ponto, o investimento federal foi quase nulo os 30 anos do SUS. Uma estratégia federal, do pouco dinheiro que o federal colocava, ele já baixou absolutamente a parte de investimento, de construção, de equipagem, construção de hospitais, construção de ambulatórios e equipagem de serviços públicos de saúde. Essa baixa de investimento federal pressionou para que 65% das internações hospitalares do SUS sejam comprados do setor privado, sejam comprados no mercado. E serviços de saúde que rendem muito mais, são muito mais rentáveis ainda do que as internações, que são exames laboratoriais ou exames sofisticados com todos os tipos de equipamentos de exames diagnósticos e terapêuticos, foi além de 90%. Mais de 90% dos exames feitos no SUS são comprados no mercado, incluindo a incorporação de tecnologias muito mais sofisticadas e caras. Quarto ponto, recurso humano do SUS. Por pressão federal e pelo baixo investimento federal, recursos humanos no SUS gradativamente foram perdendo seus concursos públicos, seus planos de cargos e salários, e foram sendo substituídos por compra de empresas privadas fornecedoras de recursos humanos. Foi crescendo o número de empresas privadas fornecedoras de recursos humanos para venderem recursos humanos de saúde de todos os níveis, desde a atenção básica até a alta complexidade para o SUS. E hoje nós temos que 65% do recurso humano de saúde do SUS são recursos humanos que não são servidores, nem municipais, nem estaduais, nem federais, são fornecidos pelas empresas fornecedores de recursos humanos a um custo bem menor do que os concursos públicos e planos de cargos e salários. Quinto ponto, a inclusão, aquela metade da população para ser incluída, já com muito pouco dinheiro, com o governo federal puxando o tapete do financiamento, a inclusão virou um verdadeiro torpedo, uma verdadeira tonelagem de pressão sobre gestores descentralizados, estados e municípios que tiveram que não reprimir demanda da população,
A universalidade passou a ser uma bandeira da população, um sentimento da população de direito à saúde. Então, para incluir e aplicar o princípio da universalidade, a gestão descentralizada teve que abdicar, teve que fechar os olhos para a concretização da equidade e da integralidade. Foram sendo, então, incluídos, mas ainda debaixo de um modelo de saúde que não era nem equitativo, nem de atenção integral à saúde, que é contra o modelo aprovado na Constituição. Temos hoje mais ou menos uns 3 bilhões de atendimentos anuais pela atenção básica, uns 2 bilhões de atendimentos de média e alta complexidade e 1 bilhão de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A maior parte desses procedimentos é diagnóstico e tratamento tardio. A maior parte desses atendimentos atende a doenças avançadas, com muito mais custo, muito mais gastos e muito mais sofrimento para a população que não pôde ter sua doença prevenida ou diagnosticada e tratada precocemente. Então, esse quinto ponto que nós estamos colocando foi um ponto de inflexão, de impossibilidade de virar o modelo de atenção à saúde a favor do que foi aprovado na Constituição. O sexto ponto, que nós temos hoje a população rachada em 2 pedaços, um pedaço que é 25%. Pois não? Então, na população brasileira, temos 25%, um quarto da população brasileira, que são compradores de planos privados de saúde, desde os mais baratos até planos privados caríssimos. E essa população compradora de planos privados de saúde é atendida pelo setor privado de saúde, pelo setor privado, que é pago pelas empresas de planos privados. Então, cresceu demais essas empresas de planos privados, e essas empresas cresceram à custa não só da venda de planos privados para esses 25% da população que pode comprar planos, mas elas cresceram muito mais ainda através da renúncia fiscal de imposto de renda sobre pessoas físicas e jurídicas para essas empresas. Então, o Estado banca a lucratividade das empresas. Essa renúncia fiscal de pessoas físicas e jurídicas em valor monetário é um valor maior do que o total do lucro líquido declarado pelas próprias empresas. Toda empresa, oficialmente, legalmente, ela tem que declarar anualmente seu lucro líquido. A soma das declarações do lucro líquido de todas as empresas de planos privados dá um montante menor do que a renúncia fiscal, a isenção fiscal para a chamada saúde suplementar. Então, esses 25%, o Estado investe nessa saúde suplementar com renúncia fiscal também nesses 25%. Como se não bastasse, esses 25%, uma parte deles são servidores públicos, principalmente na área federal e também numa boa parte dos estados, dos governos estaduais, até de uma parte dos governos municipais. Mas, principalmente a nível federal, a regra são servidores federais de todos os ministérios, todas as autarquias, de todas as estatais, terem planos privados. Essa é a regra. E esses planos privados dos servidores públicos, principalmente na área federal, eles têm um copagamento, uma parte do preço mensal do plano privado é paga pelo Tesouro Nacional, pelo Erário Nacional. Também, como se não bastasse essa facilitação para os planos privados, todas as centrais sindicais, desde os anos 90, nos 30 anos do SUS, desde os anos 90, todas as centrais sindicais foi a elas ofertado, e elas, de uma certa maneira, pressionadas, mas elas também decidiram que o pleito de saúde para os trabalhadores sindicalizados no nosso país, que esses pleitos de direitos à saúde não fossem dirigidos ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais e municipais, isto é, ao SUS. Os pleitos de saúde dos trabalhadores sindicalizados, de todas as centrais sindicais, foram, desde o início dos anos 90, dirigidos para os dissídios coletivos anuais na Justiça do Trabalho. Nos grandes debates, nas grandes discussões na Justiça do Trabalho, onde anualmente
se discute os salários, o salário mínimo, os salários e outros benefícios salariais, são os dissídios coletivos que são discutidos na Justiça do Trabalho. Aí saúde é um dos primeiros itens a ser discutida, com planos privados de saúde para todos os trabalhadores sindicalizados. Então, essa polarização do pleito de saúde para o mundo do trabalho e não para o mundo de saúde foi uma perda onde o Brasil é o único país no mundo. Todos os demais países, todos os países europeus, Canadá, no Japão, onde tiveram o sistema público funcionando, os trabalhadores sindicalizados dependem do sistema público de saúde antes dos dissídios coletivos que discutem os seus salários. O final, nesse sexto ponto que eu estou relatando, desses 25% da população que tem planos privados de saúde, o per capita deles é 4 a 5 vezes maior do que o per capita daquela parte da população que não compra planos privados de saúde. A parte da população que não compra planos privados são 75% da população que não tem recursos para comprar planos privados, mas tem um per capita 4 a 5 vezes menor para a saúde só do SUS para a sua assistência, porque o SUS continua assistindo também aos 25%, principalmente em urgência, em vacinação, imunização, vigilância sanitária, procedimentos de alto custo, transplantes. O SUS cobre a totalidade da população. Penúltimo ponto dos 8 que eu queria lembrar aqui também, dessa opressão federal em cima do SUS, que é um ponto mais ou menos de conclusão, é que a relação público-privado ela existe em todos os países com bons sistemas públicos, de Portugal até a Polônia na Europa, passando pela Escandinávia, todos os países do norte da Europa, Itália, Canadá, no outro lado do mundo, Nova Zelândia, Japão, onde tem sistema público, cada país com suas características, onde tem sistema público dando certo, o equilíbrio entre o público e o privado é um equilíbrio dinâmico, mas é um equilíbrio que tem um mínimo de respeito de consciência política da sociedade, dos seus direitos, e de um Estado que reflete um pouco mais a sociedade. Então, esse equilíbrio se dá mais ou menos por 80% a 90% da população optando pelo sistema público e 10% a 20% da população, em média, optando por planos privados. Nesses outros países. É um equilíbrio dinâmico, onde o sistema público não for pressionado pela sociedade e o Estado não der conta de um bom sistema público, a tendência é avançar os planos privados sempre. Então, é um equilíbrio dinâmico, mas é um equilíbrio de cidadania, de civilidade, de um processo civilizatório, onde o direito de cidadania tem um pouco mais de peso do que no Brasil. Então, nesse sétimo ponto que eu estou colocando, esse equilíbrio é totalmente desequilibrado contra o direito de cidadania e contra o sistema público. Nós não temos um equilíbrio de 80% a 90% do sistema público poder atrair 80% a 90% da preferência da sociedade. Nós temos uma convivência público-privado que eu não tenho outro adjetivo a não ser chamar de uma promiscuidade público-privado, onde o privado ele penetrou tanto dentro do público, ele consome tanto serviço público para os objetivos privados, de lucro privado, que só merece o nome de promiscuidade público-privado, e essa promiscuidade não é uma promiscuidade improvisada, efêmera, é um outro projeto. Durante os 30 anos, um outro projeto real, concreto, consistente, foi sendo estrategicamente elaborado, onde criamos, o Estado brasileiro criou um sistema privado, que é um sistema privado que não depende tanto das leis de mercado, é um sistema privado Estado-dependente, que superfatura em cima de contratos estatais e de renúncia fiscal. O último ponto desses 8 pontos que dá do peso contra o SUS nesses 30 anos é a famosa Emenda Constitucional 95 de 1916. Então, essa Emenda Constitucional, que piora mais ainda o financiamento do SUS, ela coloca o financiamento do SUS federal preso unicamente a corrigir a inflação do ano anterior,
A única variável de correção do financiamento federal passa a ser corrigir a inflação, isto é, o governo federal, legalmente e abertamente, ele não coloca um tostão novo a mais no SUS, ele só corrige a inflação do ano anterior. É a emenda constitucional 95 de 16, que passou a ser, com toda a razão, um verdadeiro demônio para o financiamento do SUS. É a grande pancada que o SUS levou em 1916. Mas nós queremos lembrar que essa emenda constitucional, queremos lembrar o quê? Tomamos a liberdade, até um pouco a ousadia, de lembrar para toda a militância do SUS, para todos os gestores descentralizados, do CONASEMES, dos COSEMES, para os trabalhadores de saúde, para os intelectuais das universidades, para o movimento da reforma sanitária, para as entidades da reforma sanitária, queremos lembrar que estamos passando um momento de balanço desses 30 anos que não podemos, em nome de combater somente a emenda 95 de 16, achar que estamos combatendo o desfinanciamento do SUS. Temos que lembrar que o primeiro ponto que coloquei aqui, que desde os anos 90 não foram destinados ao SUS os 30% do orçamento de Seguridade Social, que foram retirados do orçamento do SUS, a parte da Previdência Social como base do financiamento do SUS, do Fundo da Previdência Social. Queremos lembrar também que já no novo século que vivemos, a partir de 2003, especificamente falando, 2003 até 2016, nesses 13 anos, nós tivemos também o mesmo governo federal, os mesmos ministérios pesados contra o SUS, dando pancadas e impedindo que 10% da receita corrente bruta federal fosse destinados ao SUS. Quando nós emergimos dos anos 90, subfinanciados pelo Poder Federal, e emergimos nos anos 2000 para tentar reconquistar o que foi perdido nos anos 90, apareceram as propostas de 10% da receita corrente bruta federal. Isso, em volume de dinheiro federal, é bem menos do que o dinheiro federal que a Constituição teria dotado, que era os 30% do orçamento de Seguridade Social, ou pelo menos a participação do Fundo Previdenciário nas contas de orçamento do SUS. Isso dava muito mais do que 10% de receita da corrente bruta. Então, a partir de 2003, a grande luta da militância do SUS passou a ser 10% da receita corrente bruta. Esse projeto de lei correu muito bem corrido, avançou na Câmara dos Deputados Federais e no Senado várias vezes. Quando chega na hora de ser votado, tinha alguns ministérios federais que pisavam em cima e impediam. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Casa Civil. 3 ministérios que nós aprendemos na prática, podemos chamar os ministérios de Estado. São ministérios de Estado, eles falam pelo Estado. Esses 3 ministérios foram inclementes com o SUS nos anos 90 e também nos anos 2000. Então, esses 10% da receita corrente bruta, por 4 vezes eles tramitaram no Legislativo, quase ficaram na bica de serem votados, com toda a sociedade apoiando, movimento de todos os conselhos de saúde a favor, a CNBB apoiando, mais de 100 entidades da sociedade civil apoiando. O último deles foi em 2013, a CNBB encampando, o Conselho Nacional de Saúde encampando, a opinião pública toda encampando. Na última hora, uma nova patada desses 3 ministérios estratégicos. Ministério da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e a Casa Civil deram a patada final e impediram que o SUS fosse financiado. Então, em termos de financiamento do SUS, de modelo de atenção à saúde, de privilegiar a saúde suplementar, os 30 anos foram praticamente iguais de não deixar o SUS florescer e dar certo e construir um novo modelo de atenção. É esse depoimento então, que eu estou fechando aqui, e que apesar desse SUS abafado nos 30 anos, esse SUS impedido nesses 30 anos, com uma hegemonia real efetiva contra o SUS, já configurando um outro sistema público-privado que não é o SUS. O balanço público-privado do SUS é muito mais de direito de cidadania, é muito mais progressista, é muito mais civilizado. Esse perverso equilíbrio público-privado
foi feito por fora do SUS, por esses 3 ministérios que eu enumerei aqui, que são os chamados Ministérios do Estado. Ainda assim, esse SUS é o SUS descentralizado que está dando conta daquela recuperação na pandemia que está acontecendo e que, pela primeira vez nos 30 anos, ele se tornou positivamente visível, ficou visibilizado pela opinião pública e pelos representantes da opinião pública no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, uma coisa de muito respeito. Desculpe que eu aqui passei um pouco do tempo que eu pensava, mas é a mensagem que eu queria contribuir para o debate nesse belo Congresso Estadual de Saúde Pública do Estado do Paraná, pelo Unesco. Em nome do João Campos, quero parabenizar todo o esforço de todos vocês por esse congresso, em plena pandemia, mas parabenizar também as lideranças do SUS, que na penumbra do trabalho 24 horas por dia, fazem o SUS continuar dando certo, mesmo que parcialmente, e sendo a grande esperança de direito de saúde de toda a população brasileira. Obrigado. O Márcio falou que você também... Muito bom, Nelson. Excelente a sua síntese. Estamos aqui com uma coleção grande de perguntas e eu articularia aqui 2 perguntas. Uma é do doutor Luiz Fernando Rodrigues, lá do Hospital do Câncer de Barretos, e ele, na verdade, é mais até um comentário do que uma pergunta. Ele diz aqui, então o SUS foi a nossa vacina natural que minimizou os efeitos da pandemia? E eu junto essa pergunta, observação do Luiz, com uma pergunta que tem a ver com a parte final aí da sua apresentação, do doutor Omar Tarra, também lá da minha terra de Barretos, que é o atual presidente da Unimed de Londrina. E o Omar, ele foi seu aluno, inclusive, aqui em Londrina. Ele da turma do Giba, se eu não me engano. Ele pergunta, ele diz que ele teve, né, atuou na saúde pública na década de 80 e 90, acompanhando a implantação do SUS. E hoje atua, né, no setor privado, na Cooperativa Médica de Londrina. E ele te pergunta como que você vê a possibilidade de integração dos 2 sistemas, público e privado, especificamente no enfrentamento de situações limites como essa que nós estamos vivendo agora, da pandemia do Covid-19. Bom, eu notei mais como também comentários aí dos colegas, né, que fizeram. Essa última questão da convivência público-privado tem um número enorme de nuances, de fatores positivos e outros fatores complicados, mas de uma maneira geral, a militância pelo SUS, para o SUS ser um bom sistema público de saúde, e pode ser um dos melhores do mundo até, porque nós conseguimos, apesar de toda essa opressão contra o SUS, não podemos esquecer que nós fomos um dos países vitrine de combate à AIDS no mundo inteiro. O SUS foi um exemplo de combate à AIDS, onde ele pôde aplicar as diretrizes constitucionais da integralidade, né, prevenção, diagnóstico precoce e atenção especializada. Essa atenção integral e universal à saúde e equitativa em todos os segmentos sociais, como cidadania, a AIDS foi um belo exemplo no país. O SUS, desde a atenção básica, que nós não temos uma atenção básica espalhada para a maioria da população em todo o território nacional. Ela não conseguiu implementar. Mas o SUS conseguiu implementar o que eu chamo de ilhas de atenção básica. Nós temos aí algumas centenas, está bem mapeado, algumas centenas de lugares, de ilhas, micro-regiões, ou municípios, ou pedaços de grandes periferias de grandes municípios, tem algumas ilhas de atenção básica, onde estão sendo resolvidas 80% a 90% das necessidades de saúde da população, no Brasil inteiro. Essas algumas centenas de ilhas são exceções diante da totalidade do território nacional
e a totalidade da população. Mas são ilhas que persistem nos 30 anos do SUS. Da mesma maneira que a atenção básica, temos o programa de imunização, que são, além da ilha da imunização, os maiores programas de imunização do mundo é do SUS. A saúde mental com os CAPs, por o SUS estar abafado, a grande maioria dos CAPs não está podendo mostrar mais que 10% a 20% do potencial da saúde mental através dos CAPs. Mas temos aí uns 10% a 20% dos CAPs que conseguem mostrar, conseguem furar as barreiras e mostrar uma excelente atenção integral à saúde mental a nível de primeiro mundo nos CAPs. Saúde do trabalhador, mesma coisa. Temos CRS, Centros Regionais de Saúde do Trabalhador, onde a grande maioria do CRS no país está trabalhando a 10% a 20% do seu potencial. Mas temos 10% a 20% dos CRS que estão fazendo saúde do trabalhador, atenção integral, a nível de primeiro mundo, que se faz melhor na Alemanha, que se faz melhor na França, etc. E por aí afora, nós temos vários pontos de atenção integral à saúde que nós furamos. Eu chamo de ilhas que são exceção. São exceção, mas não a regra. Então, e temos também na relação público-privado, na pergunta do colega da Unimed, nós temos vários locais no país onde a Unimed e outros órgãos de saúde suplementar convivem com uma boa gestão do SUS, mas são excepcionais. Então, essa pergunta da convivência do público-privado, eu acho que já tem trabalhos analíticos, mas acho que precisa haver mais trabalhos, e mais do que haver mais trabalhos, serem muito divulgados, amplamente divulgados os trabalhos, comparando a relação público-privada no Brasil com a relação público-privada, por exemplo, que acontece no Japão, que acontece na Inglaterra, que acontece na Suécia, na Noruega, com a relação público-privada que acontece no Canadá. Esses países não estatizam totalmente. Tem amplo espaço para a saúde suplementar deles, para o seguro privado de saúde. Eles se equilibram num certo ponto. Aonde está esse ponto de equilíbrio? É o ponto que os direitos de cidadania não são impedidos. Os direitos de cidadania são assumidos para a totalidade da população. Então, comparar isso com o Brasil, eu acho que é um trabalho de politização, mas não só de politização para entender da coisa. É um trabalho político de dobrar o Estado brasileiro. Porque aí vem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. O que acontece? Quem que manda? Quem vem mandando nesses 30 anos? Onde estão os núcleos de mando e de poder que estão fazendo do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, do Orçamento e Gestão. Hoje estão reunidos no único ministério, que é o Ministério da Economia. E o Ministério da Casa Civil, então esses ministérios da área econômica e o Ministério da Casa Civil, por que graça, por que moldes, por que motivos, por que causas, eles são como se fosse o mesmo ministro nesses 30 anos. Eles funcionaram contra o SUS como se fosse um único cérebro, uma única vontade política, uma única estratégia de impedir o direito universal de saúde para toda a população. Aí, professor Nelson. Pois não. Professor, dando até continuidade às suas observações que o senhor já fez, né, sobre os núcleos criados e tal, acho que responderia a uma questão do Raul Gomes Aguerra, que ele pergunta, dá bom dia ao senhor, e pergunta que será que o SUS no Brasil conseguirá alcançar essa sua totalidade que foi idealizado inicialmente? E daí, na sequência, uma pergunta da Camila de Moura. Ela questiona assim, que dentre os inúmeros desafios, claramente nós estamos falhando nas estratégias de prevenção e promoção da saúde. Mas como é que quem está na ponta pode avançar na conscientização da pessoa, da população, para driblar essa lógica de atendimento, de serviço e atendimento? Bom, eu vejo que eu me empolgo e fico gastando muito tempo de vocês aí, mas eu não vou me empolgar e ficar gastando mais tempo, não. Vou pelo menos tentar não fazer isso. Aí eu acho que nós caímos nessa pergunta, remete, como as outras também, remete para uma reflexão mais no plano sociopolítico e no plano filosófico também, de valores humanos.
eu partilho de um ângulo de entendimento do processo civilizatório que a humanidade toda, não só da sociedade brasileira, a humanidade toda está submetida a um processo civilizatório de milênios, que é contado em milênios, depois em séculos e depois em décadas. E esse processo civilizatório ele tem forças retrógradas, extremamente destrutivas, sem reconhecimento de direitos coletivos e de sociedade, e tem os valores que chamamos civilizatórios. O SUS é um dos valores civilizatórios que ele encontrou uma brecha para espalhar e ser assumido numa feroz ditadura que vivemos, num grande sofrimento social da ditadura. A ditadura uniformizou o sofrimento e ampliou o sofrimento da sociedade. Num grande clima de buscas de sair de tanto sofrimento e falta de perspectivas de futuro, que não é só a consciência do grande sofrimento e grande injustiça, é a consciência da falta de perspectivas, de uma luz clara no final do túnel. Isso produz na humanidade, e faz parte da história da humanidade, e sempre produziu na humanidade, os primeiros clarões, as primeiras luzes que começam a se espalhar e abrem até aparecer chamada luzes no final do túnel, que vão engrandecendo e produzem uma nova etapa para a humanidade. Esse processo de escurecer e abrir luz e construir novas etapas é um processo que acompanha a humanidade. E entre as aberturas de luzes e os fechamentos de luzes, está se abrindo muito mais luz do que fechando luz na história da humanidade. Isso aí não é só uma vontade, não é só uma sublimação, que assim seja. Isso é pela antropologia, pelo estudo da antropologia, dos historiadores das ciências sociais, isso fica... Opa, deu uma caidinha aqui, mas ele já volta. Deve estar com algum problema lá na... Nós já estamos finalizando, né, Lígia? Temos mais algumas questões importantes, né? Eu acho que dá para a questão do Bruno Moisés de Matos, que ele fala dessa prorrogação, com a do Gilberto Martins, como enfrentar essa e articular essa pressão, não é? Daí você pode, na retomada, dá para... Voltar, eu estava querendo justamente retomar essa questão que o Giba colocou, traz justamente para a discussão da pandemia. Como lidar com essas questões, como enfrentar, né, a forte e articulada pressão das entidades do setor econômico, provocando recuos nas medidas de afastamento social. E o Bruno vai em frente e pergunta o impacto da falta de coordenação na prorrogação da epidemia e como seria possível manejar ações contraditórias entre municípios e estados e se existe alguma coordenação em nível local nesse sentido que possa ser possível. Eu acho que entra aqui a questão da regionalização, que é uma questão da maior importância para o enfrentamento aí da pandemia, né? A nossa diretora da 17ª Regional aqui de Londrina tem trabalhado intensamente nessa questão, tentando justamente criar infraestrutura e suporte, que obviamente só pegando a região aqui da AMEPAR, que são 22 municípios, a gente não teria a menor condição de estar conseguindo fazer frente às necessidades de hospitalizações de todos os cidadãos de todas essas cidades, sem levar em consideração o que existe em Londrina, na cidade de Londrina, em termos de hospitais, hospital universitário, a Santa Casa, o hospital evangélico, em todo o suporte, né, hospitalar que existe na cidade. Então, eu tenho a impressão que essa é uma questão muito relevante, né? A importância, nós só conseguiremos encontrar uma resposta para essa pergunta se a gente pensar justamente na questão da regionalização.
Ó, o Nelson está ligando aqui para a gente, dizendo que ele está tentando voltar para poder fazer o encerramento aqui da sua participação. Eu acho que, enquanto isso, enquanto aguardamos a volta do professor Nelson, podíamos dar alguns recados, não é? Ao longo da nossa programação, à tarde, tá? A partir das 14 horas, nós já temos uma mesa redonda com o tema Produção Científica, Desenvolvimento de Tecnologias e Inovação em Saúde. Começa às 14 horas, tá? Ai, perfeito. Olha aí, né? São os nossos convidados e participantes dessa mesa redonda que começa às 14 horas. Depois, na sequência, nós vamos ter um painel sobre os cuidados paliativos, a atenção primária e a pandemia, experiências e aprendizados, às 16 horas. Temos a tela deste painel para apresentar os nossos convidados também. Eu destacaria esse painel das 16 horas a importância desse painel, que vai estar sendo coordenado pelo Luiz Fernando, lá de Barretos, mas que terá a participação do Dr. Marcos Lapa, do Hospital do Câncer aqui de Londrina, e da Beatriz Ampar, da Prefeitura Municipal, com os comentários da doutora Ana Jorge, que foi ex-ministra da Saúde de Portugal e atualmente trabalha no Hospital Polido Valente, e foi a grande criadora em Portugal da rede de cuidados continuados integrados e cuidados paliativos. Então, eu tenho certeza que esse painel será muito interessante para as pessoas que estão interessadas nessa discussão, não só dos cuidados paliativos, né, mas qual a sua relação com a questão da pandemia e como que se tem podido aprender com as experiências, seja no Hospital do Câncer aqui de Londrina, seja na atenção primária. Acho que vai ser bem interessante. Eu pediria à nossa produção que retomasse a tela, então, da mesa redonda, para que o professor João pudesse falar um pouquinho da produção científica, do desenvolvimento, sobre os nossos convidados, né? Então, essa mesa redonda das 14 horas, eu fiz uma reunião com os conferencistas aí desse painel, com a ajuda do Fabian Trelha, que é diretor da CODEL aqui de Londrina, e eu destacaria, né, que eles vão estar trazendo abordagens complementares. O Márcio Espinosa, que está na Fundação Araucária atualmente, o grande foco dele é a questão da inovação, né? Ele trabalha muito nessa área. O Bruno, né, que é o diretor do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz, vai estar muito focado na questão da produção científica. E o Pedro Barbosa, do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, é o grande laboratório, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Só para vocês terem uma ideia, todos esses testes diagnósticos para Covid, boa parte deles está saindo do IBMP aqui de Curitiba, né? E atendendo não só o Paraná, mas o Brasil inteiro. Então, o Pedro vai abordar principalmente a questão do desenvolvimento de tecnologias. O IBMP tem uma experiência, uma tradição muito interessante do desenvolvimento de kits, os mais variados, e é um laboratório público. E daí tem como coordenador também, nós ainda temos o Fabian, né? O Fabian e o Nestor, que é o diretor-geral da CESA, que também tem estimulado muito as iniciativas, tanto na área de inovação, como na área de produção científica e tecnológica. E o Fabian da CODEL, Londrina, justamente no desenvolvimento, não é, de parques tecnológicos e de hubs e tal. Essa participação do Fabian tem muito a ver com a proposta, né, da Prefeitura de Londrina, do prefeito Marcelo Bellinati, de estar
implementando, né, as inovações na área da saúde. Conseguimos um sinal de retorno. Bom, e assim que encerrarmos aqui a conferência, essa parte da conferência com o professor Nelson, não é, que abordou as possibilidades e caminhos do SUS pós-Covid-19, nós temos uma programação extra da nossa programação oficial. Criamos um quadro, o Inesco Entrevista. O tema de hoje será Educação e Saúde Infantil em tempos de pandemia e isolamento social. E eu tenho daí como convidados o professor Alderi Ferrarese e a médica doutora Ana Paula Giuliani. Eles vão abordar exatamente a parte tanto de metodologia educacional e como que a educação e a saúde, né, sempre estiveram juntas, mas agora caminham em casa, né? Caminham bem diretamente em casa nesse tempo de pandemia, basicamente com a faixa etária do ensino fundamental. Muito interessante, vocês vão acompanhar a entrevista logo após o encerramento. Voltamos? Voltamos. E aí, Nelson? Olha, eu estava aqui com uma pergunta engatilhada para você, do nosso querido Giba, Gilberto Martim, ex-secretário de Saúde aqui do Paraná, está te assistindo e pergunta como enfrentar a forte e articulada pressão das entidades do setor econômico, provocando recuos nas medidas de afastamento social. E o Bruno, complementando aqui a pergunta do Giba, Bruno Moisés de Matos, pergunta qual o impacto da falta de coordenação na prorrogação da epidemia, como seria possível manejar ações contraditórias entre municípios e estados se há alguma coordenação em nível local que pudesse ser criada ou proposta e tal. Bom, Nelson, eu acho que... A câmera está desligada. Ele está te ouvindo. E ele pode responder? Ô, Nelson, você pode responder que nós estamos te ouvindo. Agora voltou. Está escutando? Estamos te escutando. Pode responder. A do Giba, como é que foi mesmo? Repete a do Giba. Como enfrentar a forte e articulada pressão das entidades do setor econômico, provocando recuos nas medidas de afastamento social? Essa aí, eu acho que é o grande debate, a grande provocação universal do mundo inteiro. A pandemia, um dos efeitos surpresas maior, quando comecei minha fala, eu falei do efeito surpresa aqui mais no Brasil. Mas o mundo inteiro teve esse grande efeito surpresa, que até os sistemas públicos mais desenvolvidos em todos os países, em volta de todo mundo, se abalaram. O que é que aconteceu? É que o papel do Estado, ou da relação sociedade-Estado, no mundo inteiro, era um papel, até a véspera da pandemia, era um papel aparentemente muito mais estável e bem estruturado do que se supunha. Depois da Segunda Guerra Mundial, com com o Bretton Woods, uma grande reunião dos países ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial, onde se amarrou, sob a liderança dos Estados Unidos, se amarrou uma estabilização dos países europeus, do Japão e do mundo ocidental, em termos de modelo de desenvolvimento e modelo de poder de Estado, de poder de sociedades. Essa amarração implicou num espaço
para a chamada social-democracia de Keynes, keynesiana, em toda a Europa, a estabilização da Europa e a estabilização das pressões sociais da Europa destruída pela guerra, a estabilização dessas pressões sociais com estados europeus voltados diretamente para o desenvolvimento, mas um desenvolvimento contemplando os direitos sociais dessa social-democracia europeia que se desenvolveu nas décadas seguintes e se aprofundou. Esse modelo cresceu até os anos 70, 80, e esse modelo, no crescimento dele, por força da própria engrenagem no crescimento dele, ele deu um salto de qualidade. Nos anos 70, 80, dentro desse modelo de acumulação econômica e processo produtivo planetário, mundial, pelo menos do mundo chamado mundo ocidental, ele deu uma volta por cima e o sistema financeiro que financia o processo produtivo, que financia a produção, o sistema financeiro ganhou uma autonomia dele se autocrescer, ele se crescer geometricamente como sistema financeiro especulativo. Eu estou falando em palavras leigas aqui, a minha visão desse processo, e esse sistema financeiro reeditou uma reunião dos países de maior liderança em todo o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, mais países europeus mais fortes, mais pesados e outros continentes, e foi chamado Consenso de Washington. Então, esse Consenso de Washington ele planejou e estruturou um mecanismo econômico planetário de acumulação geométrica, Então, nesses 75 anos, o pós-guerra deu 75 anos, e os anos 70, 80 para cá deu mais uns 30 anos em cima disso. Então, essas décadas todas de uma acumulação muito grande dessas engrenagens, a automação foi chegando, a internet foi chegando, o trabalho em tempo real foi chegando, o trabalho à distância foi chegando, a robótica foi chegando mais recentemente, a grande revolução. Você não dá para dar uma desligadinha? Aí estamos te ouvindo, Nelson. Está escutando? Estamos te ouvindo. Então, eu estou sintetizando esse panorama, mas eu estou enchendo vocês um pouco, mas eu quero chamar a atenção, esse é o debate de hoje. O debate de hoje, esse debate é tão grande, é de todo mundo, sendo todo mundo, é do Brasil também, que o próprio debate da pandemia, que ainda não está com o horizonte de acabar a pandemia, vai demorar 1, 2, 3, 4 meses, não sei quanto, o próprio debate da pandemia vai perdendo e vai crescendo esse debate mundial. E se esse modelo do Consenso de Washington, da onde 1% dos mais ricos detém a metade da riqueza do mundo e a outra metade fica com os 99%, e essa proporção acontece no Brasil também, 1% dos mais ricos no Brasil detém metade da riqueza brasileira, e a outra metade fica com os 99% da população, e tem desdobramentos desse concentracionismo aí, de tal ordem, que hoje eu acho que os países responsáveis por esse engendramento que começou no Bretton Woods, depois da guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, e foi reciclado agora no Consenso de Washington nos anos 80, eu acho que essa curva está chegando na exaustão, esse sistema está quebrando. E por que eu acho? Não é um achismo meu, é que 75 anos de uma engrenagem de tal monta, de tal poder de acumulação de riqueza no mundo inteiro, ela foi ameaçada por meros 4 meses de pandemia, meros 4 meses de distanciamento social, que é um distanciamento até parcial, não é total. Então, é muito pouca coisa para desmanchar uma engrenagem tão gigantesca. Então, essa engrenagem estava se exaurindo. Então, essa reflexão acho que é necessário fazer, porque pelo menos nos estados da Ásia e nos estados da Europa e no Canadá, nesses estados, está visível e comprovado uma permeabilidade junto à sociedade que não existia mais.
Os estados são mais permeáveis para discutir com a sociedade. Uma sociedade que só pelo fato de não ter vacina e ter que fazer distanciamento social e cobrou esse distanciamento social dos estados para ela não ficar à deriva esperando o efeito rebanho, essa força da sociedade simbolizada só pela demanda dela, pela espera dela, não quero o efeito rebanho, eu quero distanciamento social, eu não quero morrer. Isso daí, em outros momentos, se tirava de letra, e não se tirou de letra dessa vez. Então, eu acho que vai aparecer, antes de acabar a pandemia, vai exacerbar um debate internacional, e o mercado comum europeu, a União Europeia, já está começando a revelar algumas tendências desse tipo. Pode ser que os dominantes, mais uma vez, reúnam forças e apenas mudem a sua estratégia de dominação. E nós vamos perder. Mas os historiadores colocam que é uma janela histórica. O mundo está diante de uma janela histórica. Se do outro lado, do nosso lado da civilização, do lado civilizatório, se haverá possibilidade de reunir forças com consistência tal, de aproveitar essa janela e não obter dos dominantes uma simples concessão, mas obter uma reestruturação, e o indicador dessa reestruturação vai ser o quê? O sistema fiscal cobrar imposto dessa elite. Nós temos cálculos aí, se cobrar do 1% nosso, 10% do que é cobrado do resto, resolve tudo. Então, não é nem aplicar totalmente o processo progressivo tributário. Então, esse processo tributário se abre a discussão mundial. O reflexo do Brasil nesse mundial é que não sabemos, porque tem alguns governos, eu diria exatamente os dois poderes federais que ficaram, que não sem se comprometer. O federal dos Estados Unidos e o federal do Brasil, se eles revelaram uma fraqueza, foi eles acharem que isso não está acontecendo no mundo, que eles estão no mundo do pós-guerra ainda, que eles podem fazer os projetos concentracionistas com uma previsão de muitas décadas para frente. Acabou. O nosso ministro da Economia hoje, que reúne a Fazenda, Planejamento, Gestão e Orçamento, nosso ministro da Economia diz que renda mínima vai deixar todo mundo sem trabalhar porque vai ter renda mínima. Esse é um jargão de meio século atrás. Ele está no concentracionismo do consenso de Washington, na melhor das hipóteses. Então, falou, o dinheiro acabou. A grande frase do atual ministro da Economia, o dinheiro acabou. Que dinheiro que acabou? A sobra acabou. O dinheiro não acabou, o dinheiro está todo concentrado. Né? Então, mas aí é uma posição até religiosa, até sectária, é uma seita. É um ponto de vista psicológico, é um grau obsessivo, compulsivo. O dinheiro acabou, quer dizer, o dinheiro que existe concentrado no 1% ou nos 2%, ele é legítimo, é democrático, é o dinheiro intocável. Todos os cálculos de dinheiro são feitos excluindo eles. Exclui os 3% mais ricos, aí pode fazer o cálculo do dinheiro. Então, isso daí é uma visão dantesca, né? Onírica. Nelson, muito obrigado. E para encerrar essa conferência, eu queria reforçar que eu mandei aquele seu rascunho para o nosso ex-deputado Rauli, que vai estar conosco amanhã, encerrando o nosso congresso, justamente discutindo o novo Pacto Federativo e os seus impactos no SUS, com o nosso atual prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. Então, eu só peço para você, eu tomo a liberdade de pedir para você, para o Raul esperar a redação definitiva, que eu fiz muitas mudanças ali. Uma delas é a questão de não dar mais saúde suplementar para a classe média, para o SUS ficar só para os pobres, porque aí vai sobrar dinheiro do SUS para os pobres. Essa é uma visão extremamente justa, social, mas romântica. Todo o sistema público no mundo que foi só para pobre, ele ficou o sistema mais pobre para os pobres. Para o Raul pensar bem nisso. Nós temos que expandir o SUS para a classe média e ter o apoio da classe média, que foi onde deu certo nos outros países. Mas fala para ele que se eu escrevi de novo.
Mas eu tenho a impressão que o nosso Congresso ele vai abrir e fechar com esse debate, com essa discussão, e eu estou vendo aqui que ele está assistindo a sua conferência aqui atentamente e manda um grande abraço para você. Nos próximos dias eu te mando a redação definitiva. Parabéns pelo Congresso. Obrigado, Nelson. Obrigado. Encerramos, então. Muito obrigada, professor Nelson. Vamos encerrando, então, essa atividade, né, da conferência. Tá? Eu gostaria de dizer que estiveram aqui acompanhando diretamente durante todo o tempo dessa conferência, quase 400 pessoas. Né? Então, é um número bastante significativo. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou aqui ao longo desta manhã, do primeiro dia. E, dando sequência à nossa programação extra, antes da científica com a mesa redonda às 14 horas. Muito obrigada por nos acompanhar e até já.